Glória a Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor, mais uma manhã para ouvirmos Jesus falar através da sua palavra. E como prometido ontem, o microfone tá ligado? Sempre tem um trauma com esse microfone desligado. O microfone tá ligado. Como prometido ontem, ontem nós falamos sobre uma das lições que nós aprendemos com o ministério curto, porém poderoso de Estevão. E vamos concluir hoje, dividindo as partes, são duas lições. A primeira lição ontem foi sobre serviço, ser cheio do Espírito Santo para servir. Logo mais eu posto um resumo do devocional no Reels aqui do Instagram. E agora vamos falar sobre a segunda lição que nós aprendemos com Estevão, que é ser cheio do Espírito Santo para perdoar. O texto que nós lemos ontem foi Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Hoje vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 ao 60, que diz assim, acompanha comigo a leitura. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz e tramparam seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que o invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Irmãos, que texto poderoso, que texto impactante. A morte do jovem, do mártir, do servo levado ao diaconato. É um texto realmente impressionante. Irmãos, eu tô achando essa luz muito forte. Qual é a primeira lição que nós falamos ontem a respeito da vida e do ministério de Estevão? Foi serviço. Agora vamos falar sobre o que é perdoar. Por que ser cheio do Espírito Santo para perdoar? Estevão, ele terminou seu ministério como Cristo terminou, perdoando. E nós constantemente estamos perdoando. Constantemente na nossa vida. Às vezes a gente perdoa sem saber. Perdoa um tio, perdoa uma mãe, perdoa um irmão, um esposo, uma esposa. Sempre perdoando. Detalhes, falhas, defeitos, fracassos, coisas que não agradam a gente. E a gente sempre, todos os dias, vai perdoando, vai relevando, etc. e tal. Só que a questão aqui de Estevão e a lição que nós devemos aprender como cristãos é que o texto não é sobre perdoar amigos, parceiros, esposo, filho, filha, parentes, melhores amigos. Não, não, não. Não que não seja válido, tá? Você perdoar pessoas próximas suas. Você tem que perdoar seus irmãos, seus amigos, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, seu pastor, seus irmãos na igreja. Você tem que perdoar todos eles. Só que o texto aqui é muito mais profundo do que perdoar amigo. Estevão, ele perdoa os seus assassinos. É perdoar inimigo. E isso é poderoso. Estevão perdoa os seus assassinos. E não é esse negócio de, eu vou te perdoar, mas não faça isso de novo. Não tem essa ideia aqui. Ele perdoando e sabia que ia vir pedrada. Ele sabia que mesmo ele perdoando eles, o pessoal não ia largar a pedra e falar assim, nossa, olha que bonzinho, ele perdoou a gente, vamos se arrepender. Não, Estevão perdoava com convicção, sabendo que as pedradas iam continuar vindo. Ele ia levar, não ia sair dali vivo, ele ia morrer, mas ele perdoava. E, irmão, o que mais me impressiona é que, imagina a cena, ele acabou de pregar,
Já falaram que ele estava blasfemando e ele cheio do Espírito Santo, ainda dentro da sinagoga lá do Sinédrio que ele foi levado para pregar. Ele olha, o teto da sinagoga não foi o suficiente para tampar a experiência. Ele olha para o teto e vê o teto como transparente, como uma capela de vidro. Me permita essa paráfrase. Imagina ele olhando e vendo só um teto de vidro e vendo através do teto. E o texto diz: ele fitou os olhos no céu. E o que o texto diz? E viu a glória de Deus. E Jesus estava à sua direita. Ele tem uma experiência com o céu. Agora, olha a inocência e a pureza de Estevão. Cara, isso aqui parece que Estevão estava no dia que. Parece que Estevão estava no dia que Jesus pregou sobre ser humilde e manso como a pomba. Olha a ingenuidade, olha a simplicidade, a pureza, a inocência de Estevão. Ele vê o céu aberto, vê a glória de Deus Pai, vê Jesus de pé à direita dele. Ele tem essa experiência. E o que é a primeira coisa que ele faz? Compartilha com seus assassinos. A primeira coisa que Estevão compartilha com seus assassinos é o céu. Isso é chocante. Isso mexe, confronta o nosso ego. Porque Estevão sabia que a pedrada daqui a pouco ia chegar. Estevão sabia que ele ia ser morto. Estevão sabia que ele ia ser apedrejado. Mas mesmo quando ele tem a experiência do céu, mesmo quando ele está morrendo, ele não para de compartilhar o céu. Detalhe, com seus inimigos. Ele evangeliza seus inimigos mesmo sabendo que ele vai ser morto. Ele não para de compartilhar o céu. Quantos de nós? Porque uma pessoa fez mal pra gente. Uma pessoa não foi com a nossa cara. Não foi do jeito que a gente queria. A gente olha, também não ajudo mais. Também, tomara que não seja mais crente. Tomara que não vá mais para a igreja. Estevão compartilha o céu com seus inimigos. Aí, olha que coisa forte. Beleza. Imagina você na cena. Você tá vendo Estevão, você tá vendo Jesus em pé de Deus, vendo a glória, com a baita experiência, e aí você olha pro lado, tem um monte de gente querendo te matar. Qual é a primeira coisa que você pensa, velho? Sério? Pensa aí. Você vê Jesus, tá, a experiência, Deus na sua frente, te olhando, aí você olha pro redor, tem um monte de gente louco para te matar. Qual a reação que você vai ter? Jesus, já que o Senhor está me dando essa intimidade, por favor, manda um quartel de anjos aí para me proteger, porque a tua palavra diz, né? Como Satanás quis tentar Jesus, né? A tua palavra diz que quando nós somos tropeçar, Deus dará ordem ao nosso respeito para que anjos nos protejam. Agora eu preciso disso. Manda pelo menos uns 5 anjos aqui para me proteger. Ou melhor, fala o seguinte, Jesus, taca fogo do céu e consome todos. E mostra que é Deus na minha vida. Imagina se Estevão fosse os crentes de hoje. Ele ia olhar para o céu, ia ver Jesus à direita de Deus, ia olhar para os seus inimigos e ia começar a cantar Tem Sabor de Mel. Que a minha vitória hoje tem sabor de mel. Jesus faz o manto aí agora, faz fogo cair do céu, manda o anjo, faz o sinal aqui para eles verem que o Senhor é na minha vida, que eu sou o cara, eu estava embaixo, agora eu estou em cima, que a roda girou e tal, e aquele que me viu passar na prova, aquele que ia tacar pedradas em mim, agora vai ver a minha vitória. Imagina. Agora, a mais pura reação de Estevão é olhar para o céu e olhar para os seus inimigos e falam: vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Ou seja, ele está morrendo e está compartilhando o céu. Ele está prestes a morrer, mas ele está compartilhando o céu. E compartilha com seus assassinos. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Aí ele não pede morte de ninguém. Ele não quer matar ninguém. Aí ele se põe de joelhos. Aí já começa a vir as pedradas. Ele se põe de joelhos e fala: Pai, não lhes impute esse pecado. Perdoa eles. Perdoa, 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 perdoa. Perdoa eles. Isso aqui, meu irmão, é poderoso. Isso aqui você não aprende em filosofia de escola, de faculdade. O poder do perdão. O poder do perdão é algo extremamente... Imagina se Estevão, ele fica pensando, por que a pedrada? Deus, eu comecei no capítulo 6 servindo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou atuar, eu preguei, eu estou em santidade, eu não pequei em nada. E por que tá vindo a pedrada?
Você pode pensar, né? Deus, eu servi na obra, eu fiz tudo direitinho, eu honrei meu pastor, eu ajudei minha liderança, vivo em santidade, oro, jejum, leio a Bíblia, não trago escândalo, faço tudo bem perfeitamente para o Senhor. Por que a pedrada? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que a morte? Irmãos, no texto, no versículo 50, olha só, e lançando para fora da cidade o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem é esse Saulo aqui? É aquele cara que daqui a pouco, 2 capítulos, está indo para Damasco e vê Jesus em cima de um carro. Vê Jesus e fica cego. É esse Saulo. Esse Saulo que tem experiência no capítulo 9 é o Saulo que está na multidão. E quem sabe Saulo estava aqui e vendo a experiência de Estevão. Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele consentiu, ele apoiou. Mas quem garante que a experiência dele ver Estevão perdoando, dele ver Estevão ver no céu, não confrontou o coração dele? Então saiba que todo sofrimento, toda pedrada que você sofre no seu ministério, talvez seja para que os seus irmãos do seu lado vejam a sua experiência e sejam edificados. Às vezes o sofrimento é para te fazer forte para os seus irmãos. Aí conecta com a lição do devocional anterior, né? É para serviço. As suas experiências, suas forças, suas dores, os seus ganhos no ministério é para serviço do seu irmão, da igreja. Mas aí, para encerrar, a Estevão olha para o céu, perdoa e morre perdoando. Ele se põe de joelhos. O que é isso? Só pode perdoar quem é acostumado a orar. Ponto. Ele se põe de joelhos. Não é pedrada, não é inimigo, não é calúnia que faz ele ficar de joelhos. Ele se põe. Por quê? Porque tem um hábito de orar, irmão. Só sabe perdoar quem ora. Quem ora. Por quê? Porque constantemente está sendo perdoado. Porque quanto mais você ora, mais você pede perdão, porque você reconhece o quão verme você é. O quão miserável você é. Nós somos. E quanto mais você ora, você fala assim, Pai, eu estou longe de ti, me perdoa. Aí Jesus vem com sua graça. Aí como você é acostumado a ser perdoado por Deus, quando alguém te ferir, você perdoa. E isso é uma doutrina bíblica, irmão. Jesus disse, se você não perdoar o pecado do seu irmão, Deus não vai te perdoar, porque ele te perdoou uma vez porque você não perdoa o pecado do seu irmão. Perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, do mesmo modo que a gente perdoa, Jesus perdoa a gente. Pai, perdoa a gente. Mas se você não perdoa, Deus não te perdoa. Tá vendo como o perdão é poderoso até para você? Então, libera perdão. E, irmão, Estevão poderia ser macho igual Pedro, arrancar a espada. Estevão poderia pedir um monte de coisa para Jesus. Eu já encerro. Mas ele tira uma arma, uma das armas mais poderosas que um cristão pode possuir. É aquela que Jesus disse: se te derem um tapa no seu rosto, dê o outro lado. Se falarem, ande comigo 1 milha, ande com ele 2. Estevão, ele cai de joelhos, perdoando. Irmão, vingança, justiça com as próprias mãos, pagar na mesma moeda, só tem cara de mal. Violento de verdade, agressivo de verdade, é o perdão. É o perdão. É o perdão. Estevão perdoa. Frases que alguns cristãos falam que nunca deveriam sair da boca deles. A minha confiança é como um cristal, uma vez quebrada não se refaz. Não, eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Não, eu não levo desaforo para casa. Para. Não. No seu vocabulário tem uma dessas 3 frases que não leva desaforo para casa, que se quebrar a confiança com você uma vez, você não perdoa mais. Você perdoa, mas ela lá e você cá. Se alguma dessas 3 frases faz parte do seu vocabulário, reveja seus conceitos de cristão. Volte a ser cheio do Espírito Santo e libere perdão. E não é liberar perdão apenas para amiguinho, para amiguinha do Instagram. Ai, para minha best, meu mano. Não, é perdoar inimigo, perdoar assassino, perdoar mentiroso, perdoar caluniador, perdoar fofoqueiro. Mas estão falando mal de mim, vão me machucar, vai doer. Doeu para Estevão,
doeu para Cristo. Eu te garanto que doeu muito aquele prego na mão de Cristo, mas ele perdoou. E a nossa missão não é direito, não é escolha, não é opcional, é dever perdoar. A última lição que nós aprendemos com Estevão é que as pedradas vão doer. As pessoas às vezes vão rejeitar. As pedradas vão vir de qualquer forma. Mas perdoe. Porque para todo aquele que perdoa, há um céu aberto para ele. Graça e paz a todos vocês. Que essa palavra venha refletir vossos corações. Como eu digo mais uma vez, fica salvo aqui no Instagram, fica salvo lá no YouTube. Então, pega o link, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha para uma pessoa que precisa liberar perdão, ou pelo menos você reveja o vídeo todo novamente para que as verdades do Evangelho, né, sejam como os grandes sábios, Salomão disse, né, que a sabedoria é como a pedra que vai batendo no prego e fixando a tábua da sabedoria. É isso aí. Deus abençoe a todos vocês, graça e paz, e até mais.